e a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Roga pelos pecadores, roga pelo povo em que seu Deus espera, mãe do meu Senhor, mãe do Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Acho que agora sim, uma boa noite para os jovens de 0 a 100 anos. Este é o Cenáculo Jovem. Gente, desculpa que nós estamos com uns problemas na internet. Bom, a gente tinha conversado, nós vamos falar sobre o feminismo, né? Sobre o que o feminismo, como ele foi criado, inventado, né? Quem foi a pessoa que fez isso. Mas nós estamos aqui, nós não estamos aqui para falar o que é certo e o que é errado. Tudo que nós vamos falar é sobre o que nós estudamos e sobre o que está na Bíblia. São as nossas bases, tá bom? Bom, popularmente, né, o feminismo ele significa nos preocupar com o feminismo radical, né? O feminismo radical, ele por si só, eles chocam as pessoas, né? Os movimentos que as mulheres fazem, movimento desculpa o palavreado, tá, gente? Mas são um movimento, é o movimento das vadias, são movimentos, grandes movimentos em que as mulheres, elas se orgulham disso, né? Esse feminismo radical não é o nosso foco, porque ele por si só, ele vai ferir todas as pessoas em dignidade, tá? Nós estamos aqui para falar sobre o feminismo de elite, né? Aquele feminismo de mulheres que estão nas mídias, né? Que usam da inferiorização e do vitimismo para ganhar seguidores, né? Então, quando a gente fala sobre a luta de igualdades, parece uma coisa muito plausível e uma coisa muito legal, né? Mas esses dias a Fábia estava estudando uma frase de São João Paulo II, que ele fala... O filme de São João Paulo II, que ele fala que o mal... né? Como cristãos, sermos cristãos, mas o mal vai se destruir por si só. Eu acredito que o enfim, a sociedade, que em sua maioria é conservadora. Então, o feminismo por si só vai se destruir. Sim. O feminismo, ele começou com as sufragistas, né? Sufrágio significa voto. Onde as mulheres, elas lutavam pela igualdade no sentido do voto, né? No sentido mais político. Né? Essas mulheres em si, elas ainda se preocupavam com o lar, né? Se preocupavam com o seu matrimônio, se preocupavam em zelar por tudo aquilo que Deus tem como essência, né? Então, nosso foco maior é falar sobre a segunda onda, que foi, né, um movimento bem influente nos anos 50 até os anos 90, né? E como que surgiu essa segunda onda, né? Ela começou, basicamente, com uma revolta contracultural, né, nos anos 1960. O que era a revolta contracultural? Contra aquilo que os pais ensinavam, né? Contra a religião,
contra os seus ensinamentos, contra a política da época. Então, essa revolta contracultural, ela questionava os princípios que por muitos anos e séculos foram a base da nossa sociedade, né? Então, esses jovens infelizes usavam esse movimento de contracultural para quebrar tabus, né? É o que eles achavam que eles estavam fazendo. E aí, calma aí, gente, nós estamos aqui casando. Quer falar alguma coisa, Má? E é importante lembrar, né, que a Raíssa falou do feminismo, enfim. Quando o feminismo surgiu, ele veio para trazer algumas ideias e defender um pouco a postura daquela mulher que não tem opinião contra algo assim que vai contra princípios, contra a igreja. E o que a gente quer falar hoje, que é sobre a feminilidade da mulher. Ó, quase não saiu. Mas é esse olhar que a gente quer voltar. Da importância que a mulher feminina, ela tem na sociedade, que os atos, enfim, a forma como ela se porta, como ela cuida da casa, enfim, isso pode santificar a sua família. Aí ela vai explicar um pouquinho da segunda onda novamente, só pra gente entender todo esse contexto, pra saber o que a gente tá falando, né? Ó, essa mulher, ela deu uma pesquisadinha. Tem um pensador que diz que, e aí isso não só para o movimento feminino, mas para todas as situações, todas as pessoas. Um grande pensador que diz que se você quiser conhecer uma pessoa, você não deve ouvir nada do que ela diz, mas você deve observar os seus atos. Então, para a gente conhecer o movimento feminista, a gente tem que observar os atos do movimento feminista, porque na teoria, aquilo que elas defendem é realmente muito por benefícios para a mulher, né? Quem é que pode ser contra isso? Mas um discurso que na sua essência, na sua ação, quando você vai colocar na prática, a prática delas é totalmente diferente daquilo que elas dizem ser. Exato, que a Fábia levantou é muito importante, porque todas essas ideias, enfim, e acaba fugindo do que ela mesma prega, né? Que é exatamente a igualdade, que a gente vai falar mais pra frente. E aí, só para passar a palavra para a Raíssa, tudo que a gente vai falar aqui está baseado na tradição da nossa igreja e também na palavra de Deus. E a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: estais de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo e ações e tradições que são meramente humanas e visam somente o humano, e elas excluem e deletam tudo aquilo que é ensinamento de Deus, ensinamento da palavra, ensinamento da igreja, e elas tentam colocar as mulheres contra as tradições, contra a Cristo, contra a palavra de Deus. Inclusive dizem, né, que a igreja é machista, que o próprio Deus é machista, né? Tem uma frase acho que você viu, né, Simone de Beauvoir, que ela fala que o casamento de origem está fadado ao fracasso, porque é uma ação, né, machista, como se Deus, porque foi Deus quem criou o matrimônio, foi Deus quem criou o casamento. Então ela argumento. Como que é o nome da mulher que você falou? Simone de Beauvoir. Essa moça, gente. Processo. Ela fala, né, porque é muito chique, né? Então, ela, inclusive, né, eu tinha notado que uma frase que ela falou, que não se nasce mulher, se torna mulher, né? Isso entra um pouco na ideologia de gênero que nós vamos falar daqui a pouco. Mas só para a gente entender, né, essa transição da primeira onda com a segunda onda, a idealizadora da primeira onda, ela
A filha dela, vendo todo o procedimento da mãe dela na época, ela viu a mãe dela apedrejar coisas e ficar contra pessoas. E aí ela chegou na mãe dela e falou: mãe, eu não concordo com isso, né? Eu acho que isso é um pouco demais, radical demais. Ela expulsou ela desse movimento e falou a seguinte frase. Presta bem atenção nessa frase, para que você possa entender qual é o fundamento do feminismo. Isso não são palavras de mulheres conservadoras, isso são palavras de mulheres que fundaram o feminismo. Ouça essa frase. Nós queremos, isso ela falou para a filha dela, tá, gente? Nós queremos mulheres que sigam as nossas instruções. Elas não querem mulheres com opiniões próprias. Elas querem mulheres que se calem diante do que elas falam e sigam as instruções dela. Mulheres acham que é um regimento. É implantado na feminismo. Que elas não querem mulheres que tenham opiniões próprias. Elas querem mulheres que sejam influenciadas e marchem de acordo com aquilo que elas acreditam que é necessário. Então, só para pegar esse gancho desse raciocínio, né, a Beth Friedan, não sei se é assim que se pronuncia, mas essa moça super chique aí, ela foi líder do movimento da segunda onda na América, tá? Durante o que as feministas gostam de chamar de segunda onda, tá? Ela não tem nome nas mulheres. É a base da fundadora do feminismo na América. Já que não tem nome, a gente já começa a entender que são pessoas que elas não têm base nenhuma para achar qualquer tipo de problema, né? Elas acham que os problemas pessoais delas aqui numa sociedade e numa tradição de mais de 2000 anos. Enfim, não posso ser polêmica. Antes dela casar, essa moça, essa Beth Friedan, ela foi casada. Mas casar, ela se envolveu com política marxista, né? Gente, eu não quero que nada que eu fale aqui, eu quero que vocês acreditem, tá? Eu quero que vocês pesquisem sobre isso, tá? Ela se envolveu com política marxista. Então, a gente já pode entender que se envolveu com aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, né? E não só questão religiosa, mas com aquilo que fere a dignidade humana, tá? Isso é histórico, não. Ela casada, se envolveu com política marxista e essa moça, dessa fundadora do feminismo na América, um casamento totalmente conturbado. Um casamento onde ela batia no marido dela, o marido batia nela, eles se agrediam verbalmente. Não existe, a gente pode nem chamar de matrimônio isso, né? Então ela presumiu, ela acreditou e ela colocou na cabeça dela que todas as mulheres donas de casa, casadas, mulher infeliz, ela falou, bom, agora eu vou criar um movimento para mulheres infelizes, né? Enfim. E ela quis achar que todas as mulheres viviam a mesma realidade que ela vivia, né? E aí ela forjou, ela criou e ela emplacou um problema que não existia, mas era um problema cultural de acordo com o que é. Tá? E para que as mulheres acreditassem que esse problema era algo real, né? Ela tirou proveito do nosso esgotamento como mulher de educar os nossos filhos. Né? Eu não posso dizer que eu educo o filho porque eu não sou casada ainda, né? E os filhos, eles teoricamente deveriam vir após o casamento. Mas eu digo como mulher, né? Como quem ajudou a minha mãe a educar a minha irmã e os meus primos. O matrimônio, gente, ele nunca foi romantizado para nós cristãs. Nós sabemos que o matrimônio ele é algo difícil também, né? É algo, na verdade, nós mulheres vamos para nos doar, né? Se a gente não sofrer por algo, a gente
nada. Então, a gente sabe que existe o esgotamento de cuidar da casa, de educar os filhos e de manter o matrimônio. Porque nós mulheres somos a base da criação dos nossos filhos, a base da fé dos nossos filhos e do nosso marido, né? E Então, esse propósito de nós sermos auxiliadora é muito de nós, ele nos desgasta. E essa moça, ela tirou proveito disso, desse esgotamento físico, e esse problema que não tinha nome seria uma expressão de todas as mulheres. Então, ela queria que todas as mulheres acreditassem nisso, né? Segundo ela, a solução para esse problema seria a total renúncia das mulheres na criação dos seus filhos e a ocupação dessa mesma mulher com uma carreira gratificante. Ou seja, ela quis falar para nós mulheres que a nossa felicidade não está em criar os nossos filhos. A nossa felicidade está em ter uma carreira, ganhar aumento de dinheiro e ser autossuficiente. E aí é onde a gente entra, que foi os 3 pontos muito falados daquela época. O grande ponto que fere não só a nossa sociedade, mas nós como mulheres cristãs, que é a mulher não mais ninguém, nem dos meus filhos, nem do marido, nem de Deus, nada. Eu sou autossuficiente. As meninas vão falar sobre isso, tá? Eles frisaram muito sobre a sexualidade desnibida, ou seja, uma sexualidade sem timidez, onde você pode falar sobre sexo, você pode... O seu corpo, tá, gente? Não só são palavras, mas o seu corpo, ele mostra, né? O nosso corpo, se a gente não tomar cuidado, ele fala muito sobre a sexualidade desnibida. Então, a gente pode se vestir de qualquer forma, a gente pode educar os nossos filhos vendo qualquer tipo de filme. Então, elas falavam também sobre a sexualidade e sobre a liberdade dos sacrifícios e demanda do matrimônio e da maternidade. Ou seja, nós também estamos livres de criar os nossos filhos. As meninas vão falar sobre isso, tá, gente? É só para reforçar. Autossuficiência, sexualidade desnibida e liberdade dos sacrifícios da A gente fala outra coisa, mas acho que o Senhor ele vem incomodando às vezes pra gente falar algo que não foi bem planejado, né? A gente gosta de emoção. E lá em Coríntios 12, a gente tem Cristo e cada um de sua parte é um de seus membros. Tirando essa pequena parte em que a Raíza falou que a mulher ela é auxiliadora do homem. É aí que a gente entra. Não existe uma pessoa, enfim, do homem e a mulher que é maior que um ou outro. Eles foram criados, nós fomos criados para andar em conjunto. Para andar junto e rumo ao céu. Então é muito importante a gente sempre lembrar disso. Um movimento que vai contra isso, que fala assim, não, peraí, você é melhor que não sei quem. Não, não é assim, né? Nós somos criados para andar juntos, para... Deus é machista, as feministas falam que Deus é machista e tal. E isso é uma opinião minha, tá, gente? É uma coisa assim, da minha cabeça, da minha conversa com Deus. Eu acho que Deus é até feminista demais, porque ele criou lá Adão, viu Adão lá sozinho no Éden, falou assim, isso não vai dar certo. Acho que Adão já deve ter começado a fazer umas besteiras lá, a descuidar do Éden. Aí Deus falou assim, não é bom que o homem fique... E isso, gente, tá na... Uma... Deus olhou e viu que o homem sozinho não ia dar boa coisa. Ele ia falar assim, deu ruim. Né? Então, ele criou juntos para ajudar o homem, para auxiliar o homem. Porque ele sabe que o homem, irmãos que estão assistindo, vocês me perdoem, mas é verdade, né? Os homens
eles têm as suas limitações, têm as suas habilidades, e por isso Deus criou a mulher para auxiliar, né? Assim como também as mulheres, também nós também temos as nossas debilidades, as nossas limitações. Então, assim, Deus criou um para ajudar o outro, não um para ficar abaixo do outro ou superior ao outro, não. Deus criou cada um com as suas diferenças, que é natural, isso biologicamente falando, nós somos diferentes. E um ajuda o outro, né? Tem coisas que o homem não consegue fazer, a mulher faz. Tem coisas que a mulher não faz, não consegue fazer, o homem faz. Então, precisa haver como é que eu posso dizer? Uma parceria mesmo. Não, eu acho que o problema maior, né, do movimento feminista é que eles não querem igualar vamos às vezes é machista? Isso é uma verdade. Ninguém está negando isso. Mas o que o movimento feminista tenta fazer sabe, colocar essa rivalidade. E a gente precisa entender, tanto os homens quanto as mulheres, que a gente não tem que ser rival. Que a gente não tem que se enfrentar um contra o outro para ver quem é o maior, quem pode fazer mais, quem é o melhor, quem é o mais inteligente, quem pode ser mais bem sucedido. Não. Na minha profissão, ainda, de certa forma, é uma profissão muito machista. Em marketing existe muito isso de só líderes homens e, enfim, é uma competição assim no mercado um pouco triste até. E eu trabalho em uma equipe onde eu sou a única mulher da minha equipe. Quando eu cheguei, assim, meu primeiro dia de trabalho, todo mundo começou a me olhar assim, essa menina aí faz nada, serve pra nada, que trouxeram essa garota aqui? E as mulheres também vamos mostrando que, peraí, a gente também sabe trabalhar. Eu gosto muito do meu chefe, que a gente se complementa. Às vezes um olhar que a mulher que nós temos diferente, com mais beleza, a gente fala assim, desse jeito pode ser mais bonitinho, desse jeito pode ser melhor. Então o que a Fábia falou é muito real. Não existe, só o homem faz aquilo, só a mulher, não. As nossas características, elas vêm para se completar. É muito legal que nós mulheres, né, falando um pouquinho de feminilidade, a gente tem delicadeza no nosso coraçãozinho, assim, bem. Fala assim, olhar coisas que as pessoas não percebem. A mulher tem uma percepção maior do que o homem, né? Assim, principalmente, né, nós, quando somos amigas, que andamos muito uma com a outra, a gente olha alguma coisa na rua, uma olha para a outra, não precisa dizer uma palavra. Uma já entendeu o que a outra quis dizer. Porque a gente tem essa percepção que trazendo dias, você vai, por exemplo, visitar a casa de um viúvo, por exemplo. Você entra na casa, é nítido que não existe uma presença feminina ali. Você olha, né, os ambientes, detalhes, né? Exatamente. E Deus nos criou assim, né? O homem já é mais ativo, né, nas coisas. A mulher tem aquela sutileza, aquela colocar flores, tudo que é nítido, né? E também tem a questão, por exemplo, né, que eu falei do viúvo. A mulher já consegue, viver o resto da vida sem parceiro e a casa continua andando da mesma forma. Agora, um homem, quando fica desnorteado. E aí, alguns conseguem, né, viver o resto da vida sem uma outra esposa, mas a maioria dos homens que ficam viúvos, eles arranjam outras esposas, porque o homem tem essa necessidade, né, com as suas limitações, tem uma necessidade, é importante ter uma presença feminina dentro da casa, né,
para cuidar da casa, para cuidar do lar. Exatamente, é o que a gente quer começar a puxar um pouquinho também agora, que são os sonhos da mulher, né? O sonho que as mulheres carregam consigo dentro de toda essa delicadeza de ter uma casa, de ter uma família, de cuidar, né? Porque mesmo que o mundo fale assim, ei mulher, você não nasceu para isso, você nasceu para ser a rainha do Borococô. Mas não, né? A mulher dentro de si, ela carrega essa essência de família, de cuidar, de olhar com esses detalhes que fazem total diferença assim, no dia narrativa, né? Um exemplo, eu acho não, com certeza um exemplo maior, mais perfeito de mulher é a Nossa Senhora. No Evangelho de São João, ninguém falou para Nossa Senhora que o vinho tinha acabado, mas ela percebeu pela movimentação dos servos. Acho que eles começaram a ficar agitados, né? E agora o que a gente vai fazer? Acabou. Ninguém foi até ela, até porque ela era uma convidada. Ninguém foi até ela dizer que o vinho tinha acabado, mas ela percebeu. E aí ela percebeu. Então é assim a feminilidade. Por isso a importância, né, das qualidades da mulher dentro da sua casa. É só para passar isso. A gente pesquisou, tá, gente? E que uma das ideias da Simone de Beauvoir, por exemplo, que é uma das teóricas do feminismo, né? Uma das ideias mais polêmicas dela está relacionada à sexualidade, porque para ela a instituição é uma problemática, ela é uma instituição falida. E para ela a maternidade é uma espécie de escravidão, onde a mulher abdica da sua vida e ela tem a obrigação de cuidar da casa, né? De se casar, e ela tá certa. de propiciar, de cuidar da casa. Então, algumas frases aqui, ó, de Simone de Beauvoir. O casamento é o destino tradicionalmente oferecido. A maioria delas ser. Não são as pessoas que são responsáveis pelo falhanço do casamento. É a própria instituição que é pervertida desde a origem. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que ela elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que o qualificam de fêmea. Então, assim, para Simone de Beauvoir, a questão de tem o opressor e o oprimido. Para as feministas, os homens, né, a sociedade machista é o opressor, e as mulheres são as oprimidas pelo simples fato de se casarem e de cuidarem de suas casas. Mas, gente, pelo amor de Deus, qual que é o problema da pessoa querer casar, né, de querer ter filhos, de querer cuidar do seu marido? Tem esse viés mais conservador, para elas é um absurdo que você... e aí elas que se dizem defender as mulheres nos atacam. No meu antigo trabalho, eu escutava isso assim constantemente. Quando eu falava, o meu sonho é casar, o meu sonho é ter uma família, é como se fosse um ET. A minha chefe comentava assim: Naira, vida de casado é bom, só pede pra de solteiro. Aí eu falava assim: mulher, pelo amor de Deus. Aí ela me questionava e falava assim: mas Naira, o seu sonho é ser mãe, ter... Mas isso não apaga os meus outros sonhos, né? E é isso que a sociedade não aceita. Eu penso assim, eu estudo, eu busco ter uma formação, eu quero sim ser uma pessoa bem-sucedida no meu trabalho, isso é óbvio, né? Mas eu também quero ter minha família. Imagina chegar em casa assim, puxado, abrir a
aqui falando Aquela mamãe, blusa mamãe. balançada, cheia de brinquedos. Exatamente, é disso que a gente fala. Cadê seu pai que não ajuda a limpar? Exatamente, é disso que a gente fala, pessoal. É dessa visão que as pessoas tentam destruir da igreja. Não é porque a gente é destinado, né, quando a gente discerne a nossa vocação de matrimônio, que a gente sonha com família, com filhos, com isso, com aquilo, que a gente precisa desistir de sonhar outras coisas. Ela nos proporciona sonhar. É ter alguém para dividir os sonhos. Bem-sucedida na sua profissão, no seu trabalho. Porque não adianta você ser, sei lá, o presidente de uma mega ultra power buster empresa e você ser uma pessoa sozinha. Ah, beleza, eu sou mulher, eu sou gerente, eu sou isso, aquilo. Mas é só isso? Eu vou me bastar com isso? E isso choca a sociedade, porque é algo que vai contra o que o mundo fala, né? Pra que família? Pra que isso? Foi criada. Tanto que a mulher é algo muito sagrado na igreja, justamente porque ela gera vida. Então é muito importante a gente ter esse olhar também de que, ó, dá pra gente ter tudo. Nosso pequeno santuário em casa, que é a nossa família, e é algo que a gente vê como muito importante agora, ainda mais em crise, né? Em quem Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a gente pode ter tudo? Pode. Só que a gente tem que saber que o que convém, a gente precisa dar prioridade para as coisas, né? Saber em que a gente coloca a nossa prioridade e que aquilo que a gente conquista tem peso. Vou polemizar um pouco aqui, né? Padre Paulo Ricardo, ele tem uma palestra falando, né? E da mulher que trabalha, né? Porque hoje em dia, na maioria das famílias, é uma necessidade o trabalhar. Já não é mais, eu quero trabalhar. Não, muitas famílias dependem, né, do salário ali da mãe. Só que para a mulher ter uma carreira bem sucedida, como a Naira estava falando, vamos supor uma mulher empresária, mesmo que ela tenha uma família, ela não vai um pouco da família dela, da vivência com os filhos, porque ela precisa se dedicar à carreira. Então, a primeira palavra, a primeira vez que o bebê fala mamãe, ela não vai. E querendo ou não, queiram isso gera algo dentro da mulher. E o padre Paulo Ricardo vai falar nessa pregação que ele estava acompanhando uma mulher que era casada, que era bem sucedida, ela não tinha filhos ainda e ela era muito bem paga, muito bem remunerada, ganhava inclusive mais do que o marido, mas ela tinha um vazio enorme dentro de si, porque ela tinha essa necessidade, e a mulher tem essa necessidade de cuidar para não prejudicar a carreira dela, que estava em ascensão. E ela só conseguiu se sentir plena, se sentir satisfeita quando ela recebeu o dom da maternidade. Então a gente pode, nós somos capazes de conquistar, somos, mas a gente tem que saber que aquilo que nós conquistamos vai ter um peso, né? E principalmente nós que somos cristãs, a gente precisa, não estou dizendo que todo mundo tem que ir em casa cuidando só dos filhos, ninguém pode mais. Mas assim, a gente precisa saber o que é prioridade para a nossa vida. O que é prioridade, o trabalho ou a sua casa? Sabe, se o seu trabalho, se você ser bem sucedida no seu trabalho, vai resultar na destruição da sua casa, na destruição da sua família, o que é mais importante? A sua carreira ou ter uma família bem sucedida, uma família bem estruturada? Eu acho que a mulher mas que ela precisa assumir o risco que ela vai. Bom, muito
informação. Não, eu acho legal rapidinho. Só que assim, a gente não combinou eu não posso isso. ser polêmica. Eu quero não ser. Bom, vamos lá. A gente pode pegar um pouco sobre o que a teologia do corpo de São João Paulo II diz. Nós estamos falando aqui todos para gente, então vamos conversar todos como gente grande. Ele diz que o homem ele mostra que o homem ele nasceu para a frente, para tomar a frente da casa, para ser homem, para ser o chefe da casa, né? E os órgãos genitais das mulheres, ele já mostra que nós somos interiorizadas, né? O nosso interior, ele diz que ali está. Sempre o Márcio fala. E isso fala que o nosso interior, como feminilidade, ele já está. Estamos aqui dizendo para vocês porque nós, sei lá, somos católicas doidas. Não é algo que a teologia do corpo fala sobre o nosso corpo, né? É lógico. Então, assim, nós somos feitas para ser interiores. Isso que as meninas falavam sobre ter a sensibilidade. Sobre você olhar uma salinha assim e você colocar umas coisas de mulher, isso é nosso. O homem, ele não liga para essas coisas. O homem está preocupado com trabalhar, o homem está preocupado com coisas políticas, ele está preocupado com coisas exteriores. Então, nossa essência como mulher, tem um santo que ele, não só como mulher, nossa essência como mulher é isso. É trazer para dentro de casa aquilo que o homem por si só não consegue. Tem um santo que fala, de Loyola, o homem, tá? Isso inclui a mulher, a criação de Deus. O homem e a mulher, ele foi criado para louvar, reverenciar e ser Deus. Tem mulheres que nós, hoje em dia, gente, isso é um fato, nós todas precisamos trabalhar, né? Isso é uma coisa que a nossa economia não permite mais que nós possamos ser donas de casa. Para que a gente possa dar uma vida digna também, porque não é só gerar filhos, porque nós somos abertas à vida, nós temos que gerar filhos para criá-los com dignidade. Para ter nossos filhos com dignidade, hoje nós precisamos trabalhar. Tem aquelas mulheres que têm sonhos de se formar, de ter um trabalho bem sucedido e ter a sua família e cuidar muito bem da sua família. Trazer aquela calma que o seu marido não encontra em casa, trazer isso para o seu marido. Tem essas mulheres que trabalham e conseguem fazer isso. E tem aquelas mulheres que querem trabalhar em casa, né? Igual eu, por exemplo, eu quero ser uma pessoa por isso, né? Exatamente, eu sou uma pessoa que hoje, eu sou uma pessoa praticamente formada, eu fiz 3 anos e meio de relações públicas e uma das melhores empresa que era líder do Brasil em distribuidora de medicamentos, eu tenho um currículo de 2 páginas. Mas hoje Deus me chama para outra coisa, né? E isso tá ok. Tem gente que é errado. A nossa feminilidade, o nosso exterior, o nosso interior, ele tem que ser voltado para Deus, gente. A gente tem que voltar para Deus, né? Então, a minha dica aqui de hoje, só para finalizar, porque eu não posso ser polêmica, mas a minha dica aqui de hoje é que nós, mulheres, possamos estudar, né? Nós temos livros, nós precisamos, né, sobre o namoro santo, sobre o namoro um caderno, mas a grande maioria das mulheres líderes do movimento feminista, todas elas tinham problemas psicológicos. Todas elas tinham problemas. Essa Beth Friedan, essa moça, ela ficou por anos passando por um psiquiatra. Não porque ela era louca, né? Porque ela não se acha.
mas porque ela tinha problemas com a mãe dela. E ela, todas as vezes, reclamava para os... Então, o relacionamento e o matrimônio, para nós que somos vocacionadas ao matrimônio, a escolha sobre a pessoa que nós queremos casar, isso influencia sobre a nossa vida, né? Não adianta também a gente querer um cara super de Deus e nós não somos... Para que quando a pessoa venha, aquela pessoa daquilo que Deus já prometeu para a gente possa se levantar como mulheres cristãs e católicas e termos uma família de verdade. Cristã e católica. Né? Não adianta... nada. Enfim, nós possamos ter uma família cristã e católica. Então, não vomite em cima das pessoas problemas seus. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se tratar. E principalmente porque nada do que foi falado aqui é opinião nossa. Tudo que foi falado aqui são histórias e pesquisas que nós fizemos. Então, duvide da gente, vá pesquisar, por favor. Eu espero que esse vídeo acabe e que você vai lá, compre o livro, que tem um livro que se chama O Outro Lado do Feminismo. Ele é incrível. Então, a minha dica de hoje é que é isso, nós possamos resgatar a nossa essência, que é voltar para Deus. E como nós vamos voltar para Deus? Falando sobre a feminilidade da mulher. Bom, gente, já não, a gente fala, aqui parece que a gente começou a falar agora, né? A Raíssa deixou uma indicação de livro, eu sei que vocês gostam muito de ler, então eu vou deixar um livro também para vocês, que chama A Mulher Segundo. Legal a gente também fechar com o nosso famoso resumão do Enem, né? Acho que, resumindo tudo que a gente falou, é que o feminismo, ele foi sim criado com um intuito, enfim, com uma ideia, só que ele não é colocado em prática em ser uma mulher segundo a vontade de Deus, da sua maneira. Igual a Raíssa bem lembrou. Se você quer trabalhar, se você quer ficar em casa, faça isso consagrando a Deus, porque não adianta você só ficar em casa. Não é o seu serviço de casa a Deus. Eu brinco muito que às vezes eu estou lavando louça e eu estou rezando assim: Senhor, abençoa essa louça. Abençoa quem está nessa casa comendo essa louça. A louça não, o que estava na louça. Mas fica o resumão do Enem disso. E também, mulher, sonhe. Sonhe. Nunca deixe de sonhar. Se você é uma dona de família, não deixe de sonhar. Antes de dormir, coloque a cabecinha no travesseiro e sonhe. Se permita sonhar. Eu acho que hoje, nesses dias difíceis, a gente esquece. A gente não se permite mais ter sonhos. Sonhe com o céu. E eu posso mandar um abraço para os nossos internautas? Não, mas é que antes a gente vai chamar o Roger aqui. A verdade, gente, esqueci do menino Roger. Deixa eu falar. Nosso amigo Roger. A Bia vai mais pra lá? Limpa o microfone, por favor. Isso, vocês vão passar álcool em gel no microfone. Esquecendo de mim já. Gente, a gente quer dar boas-vindas ao nosso amigo Roger. Ele retornou. Roger! Que Cliquem no felicidade. aplauso. Vamos subir um aplauso pro Roger. Estamos muito felizes. Mandei emoji de aplauso, hein? Estamos muito felizes que você está de volta. Gente, ele é aquele moço lá do começo do Senac. O querido Roger. Pode ser. Ele faz lives no Instagram dele. Depois a gente... Gente, a gente vai pedir para o Roger, ele como um homem católico, apostólico, romano, ele vai... Ai, gente, perdão. Ele vai falar sobre o que ele acha, né? Qual a percepção dele sobre a nossa essência feminina? Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite, desejar a paz de Cristo e o amor de Maria a todos os que estão acompanhando, a vocês também, minhas queridas que estão aqui. E eu começo citando uma reflexão do Santo Padre, o Papa Francisco, que ele fez no comecinho desse ano, lá na Sala Paulo VI, no Vaticano. O Papa Francisco disse o seguinte: a mulher é a harmonia do mundo. Lembrem-se disso. A mulher é a harmonia do mundo. Em todos os momentos da nossa vida, sempre esteve de uma forma muito importante a figura da mulher. Primeiramente, evidentemente, porque somos gerados pela mulher, né? O próprio Padre Rafael citou aí nos comentários, e eu li, que a mulher é a que gera a vida, né?
A mulher é a única que gera a vida. Só isso já é de uma forma marcante, profunda. Geralmente, nossas professoras do primário são mulheres. Então, a mulher marca profundamente a nossa vida. E a maior das mulheres, a maior depois de Cristo, é a Virgem Maria, que é uma mulher. Quando eu vejo uma mulher que vive a sua feminilidade, que é correspondente mesmo ao que é ser mulher, eu logo penso na Santíssima Virgem Maria. Porque ela é aquela que se joga nos braços do Senhor e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a tua palavra. E isso é ser mulher. Quando eu vejo uma mulher que abraça realmente o que é a feminilidade, abraça realmente os valores cristãos na Santa Igreja Católica, eu logo penso na Virgem Maria. E isso é lindíssimo. É importante também pensarmos no movimento feminista da seguinte forma. Muitas pessoas que aderem ao movimento feminista, elas realmente têm a intenção de, vamos destruir tudo o que é conservador, uma intenção ruim. Só que muitas pessoas também que aderem a esse movimento, aderem com uma certa inocência. Isso é importante destacar. Porque até como que é o nome daquela mulher mesmo que fundou? Como? Pat Friedel. Nossa, que nome... Pat Friedel, gente. Nossa. Eu não sei nem se assim se pronuncia. Ou Valor Calvi. Oi? Então, ela teve problemas no seu casamento e muitas mulheres que aderem à causa feminista talvez tiveram uma infância que viram marido batendo na esposa e cresceram com esse trauma, porque o que nós somos na nossa vida adulta é a mistura das nossas alegrias, dos nossos sonhos, dos nossos traumas da infância. Isso é uma questão de psicologia. Então, que hoje nós possamos estar rezando pelas pessoas que aderem a essa causa, porque há pessoas realmente que aderem de má fé, mas há pessoas que aderem realmente achando que querem lutar por algo melhor, por uma libertação de uma opressão que é o marxismo, né? E também é importante destacarmos o seguinte: nunca nos os movimentos, assim como políticos também, eles sempre vão falar bem de si próprios. Eles sempre vão pregar que estão lutando por uma causa boa. É importante nós destacarmos aqui e refletirmos que para descobrirmos se algo vale a pena ser seguido ou não, nós não devemos atentar, e sim ao que essa causa combate. Não o que essa causa diz que ama e que luta, mas sim o que ela combate. O aborto, por exemplo? O feminismo, em uma grande massa, né, a maioria, acho que todas, as feministas defendem, né, a legalização do aborto como uma propaganda pseudo-positiva de bebês. Então, entra aquela questão do homem no centro de tudo, no lugar de Deus. O homem como juiz, né, quando eu digo homem, é o ser humano, como juiz de quem deve nascer, quem deve morrer, quem deve viver, quem deve ser assassinado. Então, vejam bem, o feminismo, ele se autodestrói quando nós nos atentamos ao que ele combate. A vida, ele combate a essência da mulher. Então, como pode ser uma coisa boa se ele combate o que é próprio da essência da mulher? Tem uma frase que eu adoro, né? Que eles falam: meu corpo, as minhas regras. Não, gente, você não é dono de si. Você foi criado por Deus para retornar. E é importante destacar também que, quando se fala em meu corpo, minhas regras, pensando na legalização do aborto, isso foi falado, se não me engano, na semana passada aqui.
Padre Rafael. O Padre Rafael, isso foi o Padre Rafael que disse, eu estava assistindo, que o corpo da criança não é o mesmo corpo da mulher, é um outro corpo. E ainda que for, então, ele não vive segundo a sua própria lei. Ele coloca Deus no centro. É por isso que no nosso próprio corpo nós somos templos do Espírito Santo e nos sujeitamos à vontade do Pai. Em tudo nós nos sujeitamos à vontade de Deus. O nosso corpo ele tem de ser um perfeito louvor a Deus. Uma outra fala do Papa Francisco que me veio em mente agora é que o feminismo nada mais é do que um machismo de saias. Essa é uma frase. Saias não, né? É. De saias? Ainda quem der é importante também pensarmos no seguinte, vou deixar agora uma reflexão para encerrar aqui. Prega que deve haver uma libertação desse conservadorismo da Igreja Católica que não valoriza a figura da mulher. Porém, isso cai completamente por terra se estudarmos honestamente história. Então, vamos voltar lá na Idade Antiga, da cronologia histórica. A mulher, ela era de fato tratada como objeto. Eu vou mais além, como um animal. Era uma coisa deplorável. E ocorreram diversos conflitos naquele tempo. Entra-se na idade que se prega hoje em dia, né, até uma pegada extremamente marxista, que é a idade das trevas, né? Mas isso também cai honestamente. Então, foi na Idade Média que a mulher teve a sua figura valorizada. Foi na Idade Média que houve uma ascensão de grandes santas que a Igreja sempre reconheceu. Vida pela Igreja Católica, exatamente. Então, a mulher ela começou a ter uma posição de destaque, as esposas dos senhores feudais. Então, a mulher passou a ser valorizada, porque sai-se de uma realidade na Idade Antiga e entra em uma moral cristã, porque a Idade Média foi um período de grandes desenvolvimentos impulsionados pela Santa Igreja Católica. Uma série de questões que foram arquitetadas, né, em porões escuros aí nos bastidores, chega a Revolução Francesa, né, no qual vários falsos filósofos, antes de estourar a Revolução Francesa, fizeram com que o povo passasse a crer em várias uma aversão contra a Igreja. Então, entra a Revolução Francesa e entra o Iluminismo, que é um período histórico também. Então, o Iluminismo, ele leva a realidade de trevas, né, aquele conservadorismo da Igreja Católica e entra em um período iluminado. Só que o que acontece nesse período iluminado e depois disso? Apenas uma sucessão de diversas revoluções a ponto da mulher perder significativamente o seu papel como ela tinha na Idade Média. Então, a Igreja ajudou a dar dignidade para a mulher. E hoje vem o feminismo e ataca quem? Aquela instituição que ajudou a dar dignidade à mulher. É por isso que há uma grande inverdade histórica até nas próprias coisas que o feminismo prega. Então, eu até cito aqui o que a Raíza disse anteriormente em uma de
suas falas. Não quero que vocês acreditem em mim, mas estudem. Estudem a Revolução Francesa, estudem o comparativo entre a figura da mulher na Idade Antiga e na Idade Média, e vocês verão que o feminismo cairá por terra. Exatamente. E tem uma coisa que eu também sempre falo, né? A máquina de lavar fez muito mais pelas mulheres do que o feminismo. Amém. Então, Bendito seja Deus pela máquina de lavar. Amém. Amém. lavar louça é legal, mas é legal que lavar roupa. E pessoal, o pessoal falou aqui, não acreditem no que eles falarem, pesquisem. Vamos ter fundamento no que a gente fala. Isso fica de lição de casa para vocês. A gente deu um pouquinho antes algumas referências de livro. A gente tem a internet, usem a internet a favor. Pesquisem coisas que vão construir e ajudar com que vocês caminhem para o céu, né? E se vocês precisarem de ajuda, Exato, de dicas de livro, nós estamos aqui. Vocês podem mandar mensagens que nós vamos estar muito felizes, tá, não? Nós vamos ficar muito felizes de poder ajudar vocês. E leiam a Bíblia. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de mulheres que Maravilhosas. personagens incríveis na Bíblia. E que ninguém conhece. Débora, né? Judite, Esther, Nossa Ruth. Senhora, Sim. Ruth, Se apegue a Nossa Senhora. Abigail, que já é um bom tantas começo. mulheres, Ana, mãe de Samuel, tantas e tantas mulheres. Então, assim, leiam a Bíblia também, porque lá tá cheia de mulheres bem-sucedidas. Na verdade, nós precisamos de jovens de 0 a 100 anos que estudem, para que nós possamos resgatar a nossa essência, não só com o que as pessoas dizem ou com o que nós dizemos aqui, mas resgatar de fato aquilo que é histórico, né? Aquela nossa tradição, a nossa tradição que é linda, não é verdade? E não se esqueçam nunca, né? A nossa essência é ser santos. Esse foi o primeiro vídeo da série Valorosos. E a gente queria finalizar mandando um abraço para os nossos internautas, né? Sim. Deixa eu falar aqui, ó, o Padre Rafael. Ele disse que para os homens a máquina de lavar também fez muito, agradece até hoje. Padre, pelo amor de Deus, responda o seu WhatsApp, nós precisamos falar com você. É bom que o padre não responde porque ele está rezando. Então continue rezando por nós, padre. Não, é porque eu preciso falar com você, Padre, aproveitar que você está vendo a nossa live. Então vamos lá, a gente começa mandando um abraço para nossa gatinha fiel, a Nilza. Um grande beijo, Nilza. A Cris também estava bem presente. A Michelle, minha mãe. Mãe, tô na Globo. Na Globo não, né? Tô na Pascom. Na Globo não. Padre Rafael, Repreendido. bem presente. Mandar um beijo pra vovó que acompanhou. A Rogerinha, a Ildênia, a Adri lá do Platina. Um beijo pra você, Adri. Meu pai também assistiu, a família inteira. A família da Naira, Olha. gente. Minha família arrasou. Vamos lavar louça, hein, gente? Um beijo também pro João Vicente, aqui da Matriz. E para Lourdes Barbosa. Acho Todas que as e pessoas tem que não o Rinaldo comentaram. Batista. Todas Muito as pessoas que não obrigada. comentaram, mas Isso. entraram aí nos nossos profundos agradecimentos. Sintam-se abraçados. Com certeza. Exato. E para os jovens de 0 a 100 anos, a gente se encontra semana que vem neste mesmo dia não, talvez na terça, mas a gente vai comunicando. Gente, Mas não nesse se, mesmo esqueçam, local. não se esqueçam que quem vai falar na próxima semana são os meninos. Eles vão falar sobre machismo, para dar continuidade àquilo que nós estamos falando. De início será o Roger que vai falar aqui. Aí nós estamos vendo ainda quem vai ser que vai falar sobre isso. Mas venham para cá com a gente, acompanhem, compartilhem com as pessoas. É muito legal quando a gente sente o carinho de vocês com a gente, né? A gente se sente mais fortes. E só lembrando, né, nossa programação do fim de semana. Amanhã a gente tem a Santa Missa às 20 horas lá, transmitida da comunidade da Simões, Maria Madalena. Sábado às 12 horas a gente tem a adoração com o Marcelo e com a Vilminha. Ofício, foi o que eu falei, ofício, gente. E às 8 horas sim a gente tem a adoração. No domingo a Santa Missa de manhã às 10 horas aqui na Matriz. E às 18 horas, às 19 horas, estou perdida, é o TCC. E às 19 horas a gente tem a Santa Missa transmitida lá do Bom Jesus Três Montanhas, lá pertinho de casa, né? Então, acompanhe aqui nossa Pascom e sonhe com o céu, irmãos. Lembre-se, independente de qualquer pensamento, qualquer ideologia, qualquer prioridade, nossa prioridade é o céu, é ser santos. Amém. Não se O esqueçam. Roger quer falar alguma coisa? Eu Para quero. não falar que nós somos feministas. Não,
Aqui, ó, o lugar de fala, o lugar de fala aqui é nosso hoje, tá? O Roger ia dar só uma palavrinha, fez uma homilia. Não, eu estava aqui quase clamando as preces aqui, porque a gente não é uma missa. Então vamos ficar de pé, irmãos. Então, queridos irmãos e irmãs, pensem no seguinte: a mulher é mas é tão importante que Deus criou o céu e a terra, Deus criou tudo e viu que aquilo era bom. Só que após a criação do homem faltava uma coisa, porque o mundo ainda não estava perfeito, faltava aquela harmonia, algo para dar aquele sal, aquele tempero no mundo. A mulher. E a mulher é tão importante porque através da mulher entrou o pecado original, mas através da mulher entrou a salvação também. Aleluia. Porque de Eva, vocês podem até inverter o nome de Eva, que vira ave, né? Ave Maria. Maria, ela disse sim a Deus e ela trouxe a salvação. Ela foi o primeiro sacrário vivo. Isso já diz tudo sobre a importância da mulher. Então, desejo a todos uma boa noite e que possamos também não só refletir sobre o que foi falado aqui, mas também rezarmos pelas pessoas que abraçam, tocadas e abracem a verdade, viva a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente volta falando da verdade amanhã na Santa Missa. Beijão, Tchau, gente. gente. Tchau. Vamos cantar Augusta Rainha? Augusta Rainha? Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, Chuva de coração, gente. recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão